Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional? Nesse vídeo aqui te contar que Magrão, sim, Magrão, um dos dirigentes mais importantes, o chefe do vestiário, quando o presidente Alessandro Barcelos não está, o cara que comanda, que tem poder para definir as coisas no vestiário colorado, conversou com a imprensa. Foi na chegada em Córdoba, na Argentina, antes da estreia na Copa Sul-Americana. Ele bateu um papo, nenhum jogador falou com a imprensa, diga-se de passagem. Tem aqueles vídeos de assessoria de imprensa que o Inter divulga, mas jogador nenhum respondeu os repórteres desde a eliminação. E pela primeira vez alguém fala abertamente com a imprensa, de cabeça fria, banho tomado e tal, e agora nós temos algumas informações, que o Magrão passou pela queda, ou pós-queda do Colorado. Já te dou detalhes antes, te digo da Zapay. Precisa pagar o teu IPVA, licenciamento, multa? Ainda não fez? Cara, faz o seguinte, baixa a Zapay aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. É um aplicativo que para tu ter é gratuito, coloca a placa do teu veículo e vê quanto que tu deve lá. Bom, tá devendo? Eles são credenciados ao D3 e podem fazer o seguinte, parcelam tudo que tu tem de dívida em 12 vezes no cartão de crédito. É isso mesmo. Quando for pagar, usa meu código JBFilho20 e ganha 20% de desconto na hora do pagamento lá na Zapay. Beleza? Gente, olha só, Magrão chegou a usar a expressão dizendo que eles ficaram putos, esse foi o termo, disse, ó, todo mundo ficou puto no vestiário pelo que aconteceu, mas que não tem terra arrasada. Lembrou que a partir de agora o elenco colorado vai ser reforçado com jogadores como Fernando, Borré, Thiago Maia e o próprio Bernabé, que acaba ajudando, que acaba vindo para agregar. Lembrou que a própria imprensa foi quem criou um grupo, um elenco de jogadores perfeito no vestiário colorado e que absolutamente não é assim que funciona, não é bem aí que a banda toca. Garantiu confiança e continuidade tanto do técnico Eduardo Cudê quanto os jogadores que estão ali. O Inter tem convicção nesta galera toda. Uma pergunta, numa das perguntas, o repórter falou em retomada da confiança. Ele disse, não é esse o termo. Não é retomada, pode ser um recomeço, um reinício de campeonato, mas não é retomada da confiança, como se o Inter não tivesse confiança no que estava sendo feito. O Magrão, educadamente, é claro, porque não baita, é um cara muito tranquilo com isso, sabe se posicionar muito bem, disse, ó, não é isso, não é retomada de confiança, não é esse o termo, é só um recomeço. Garantiu que os jogadores sabem que deviam estar na final do campeonato, que todos têm noção de que tinha qualidade, que tinham que estar lá, e que a eliminação do Inter foi sem perder nenhum jogo. Que o torcedor não quer ouvir isso, que é ruim ficar ouvindo isso, parece que é uma desculpa que não interessa, mas que ele, como dirigente, precisa analisar todas esta situação, ele precisa olhar para isso, até para a continuidade do trabalho e do Inter. Outra, garantiu o Magrão que todos os diagnósticos foram feitos e que eles já sabem tudo o que aconteceu e o porquê que as coisas aconteceram. Mas que não vai externar da imprensa, que tudo que eles fazem fica internamente, fica para o consumo interno deles e que a partir de então eles vão trabalhar dentro do elenco, dentro do grupo para corrigir e garantiu que inclusive já está corrigindo. E aí nós temos a primeira grande mudança, confirmada pelo diretor do Inter, Magrão. Ele disse, o Internacional, e eles já tinham visto isso antes com o Gauchão rolando, precisava de um primeiro volante de imposição, que historicamente o time joga assim. Relembrou dos seus tempos de jogador que tinha o Edinho, que a imprensa até falava, que alguns torcedores falavam, mas que era o cara que dava segurança para que ele, Magrão e o Guinha Azul jogassem. E que agora o time precisava disso, que o Cudê insistia que precisava de um jogador desse perfil e que a direção não conseguiu trazer esse jogador a tempo para o Gauchão. Mas que agora com o Fernando e até com o Thiago Maia, isso vai ser corrigido. Magrão também aproveitou e lembrou o seguinte, olha, tinha o Johnny no ano passado, que cresceu demais com o Cudê, e que foi um cara extremamente importante para as coisas acontecerem no Inter. E agora tá lá na Europa, super bem. O Johnny tá começando bem pra caramba do Betis, ele tá voando baixo lá na La Liga, sendo escolhido o melhor jogador do time frequentemente e tudo mais. E que agora o Inter vai ter o Fernando, o Inter vai ter o Thiago Maia como jogadores que serão os caras na frente da área. Historicamente o Inter joga assim e que farão diferença. Ele chegou a dizer, olha, o Inter foi bem em vários momentos com esse outro jeito de jogar, mas que precisa. Esse tipo de jogador é necessário. Os reforços também foram elogiados e muito bem avaliados. Relembrou o seguinte, olha, eu fui jogador e eu joguei para me manter num Palmeiras, num Corinthians, no Inter, sempre foi muito difícil, né? Mas ele, pô, aí tu olha o Fernando,
É um cara que jogou no Porto, que jogou no Manchester City, recentemente passou pelo Galatasaray e pelo Sevilha. Foi elogiado por ele, que o Thiago Santos, poxa, se manteve em alto nível em Santos, em Flamengo tantos e tantos anos, que o próprio Borré é visto pela direção como um jogador decisivo, que cresce em decisão, que cresce em jogo grande e que é um cara de seleção. E que o próprio Bernabé, que está chegando agora por empréstimo, é um jogador que surgiu muito bem na Argentina e que vai agregar qualidade até essas outras coisas no elenco colorado. Magrão pediu para dizer que, não existe terra arrasada, não existe mudança, sabe que a imprensa, quando ganha, elogia, quando perde, critica, a porrada vem, isso é do jogo, mas que muitas pessoas pedem mudança por conta de uma eliminação, isso não irá acontecer, o Inter não vai apostar em mudanças, o Inter vai apostar em continuidade de trabalho, porque eles pensam que os trabalhos mais longevos são os que mais dão resultado, são os que mais dão resposta. Por fim, chegou a citar ali o filme do Rocky, que é aquela parte que ele diz que o mais importante não é o quanto você bate, e sim o quanto você apanha ou sabe apanhar e resiste à pancada para depois poder bater. Então, ele citou até uma frase de um filme famoso, que é do Rocky Balboa, e que diz claramente, mais importante não é quanto tu tá batendo, é quanto que o Inter tem de resiliência, vamos dizer assim, para ficar apanhando, para entender, internalizar e dizer, tá bom, a partir de agora a gente apanhou, vamos começar a bater. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.